Astrologia, psicologia e os 4 elementos. Abordagens da astrologia. O desconhecido através do mais desconhecido, o obscuro através do mais obscuro. Velho ditado alquímico. A abordagem causal. A questão como funciona a astrologia pode ser abordada dentro de várias estruturas. Se vemos a astrologia numa estrutura causal, há um vasto e crescente conjunto de evidências que podem apoiar a validade da astrologia. Ver apêndice 4. Uma das tentativas mais comuns de explicar a astrologia numa estrutura causal pode ser chamada de condicionamento cósmico e se refere aos campos eletromagnéticos delicadamente equilibrados. Existem no sistema solar e no homem campos eletromagnéticos que mudam constantemente conforme mudam as posições dos planetas. Um cientista, Pei, em 1967, explica isto desta maneira. Slipper sinalizou que se a cavidade entre a Terra e a ionosfera é considerada como um sistema ressonante, ela tem um período característico de cerca de 1/8 de segundo, o tempo que a luz leva para dar a volta ao redor da Terra. A frequência de ressonância é de cerca de 8 ciclos por segundo, aproximadamente aquela do ritmo alfa do cérebro humano. Slipper sugere que o campo geomagnético poderá fornecer o delicado mecanismo de sintonização para esta frequência característica. Se o comportamento fosse afetado por mudanças nesta frequência, então a posição dos planetas poderia desempenhar um papel muito mais importante nas questões humanas do que aquele que antes se supunha. Numa tal teoria, considera-se que o sistema nervoso humano é sensível às mudanças no ambiente cósmico. Embora não haja, no momento, nenhuma teoria compreensível e satisfatória para explicar a astrologia numa estrutura da causalidade, a formulação mais completa até agora desenvolvida é aquela de Glean, em 1972. Ele escreveu a sua tese doutoral sobre a teoria das ondas eletromagnéticas e afirma que uma explanação causal plenamente científica da astrologia não está fora do nosso alcance. Como solução temporária para o problema, ele inventou a seguinte corrente hipotética da causalidade, que incorpora todos os dados científicos relacionados no apêndice A. Embora, conforme declara Glean, essa seja a única corrente possível de causalidade que poderia ser usada para explicar a astrologia, uma teoria desse tipo não parece explicar muitos dos dados científicos agora reunidos sobre correspondências celestes e terrestres. O que vem a seguir é um diagrama da sua teoria. Posições planetárias causam mudanças no campo gravitacional dentro do Sol, causam efeitos de ondas de marés dentro do Sol, que causam explosões solares, erupções de gás do Sol, que causam ventos solares, partículas vindas do Sol que golpeiam a Terra, que causam campo gravitacional da Lua, ou os ventos solares que causam mudanças ionosféricas, camada ionizada acima da Terra, que causa ondas alfa sobre a superfície da Terra, que podem causar ou mudanças emocionais nos indivíduos, como o efeito conjunção, ou a aceleração do nascimento da criança sensível a uma determinada posição planetária, o efeito natal.
A aceleração do nascimento, acima mencionada, refere-se a uma ideia proposta pelo Dr. Jonas, da Tchecoslováquia, conforme diz Glynn. Jonas descobriu que na hora de nascimento o bebê está no ponto máximo do seu ciclo metabólico e provoca verdadeiramente o seu próprio nascimento, derramando adrenalina na corrente sanguínea da mãe. Os seus experimentos indicaram que este ponto máximo sempre ocorre no mesmo ângulo, Sol-Lua, para cada indivíduo. A explicação mais lógica para esse fenómeno é que o embrião tem uma personalidade inerente. A hora do nascimento é então precipitada pelos alinhamentos planetários que influenciam mais fortemente o bebê. Portanto, o seu mapa de nascimento mostra-nos realmente os alinhamentos planetários aos quais você é mais sensível. A abordagem simbólica. Outra forma de abordar a astrologia poderia ser chamada de abordagem simbólica, aquela que considera que os planetas e os signos são símbolos de processos cósmicos e de princípios universais. Como exemplo disso, o esboço que damos a seguir deriva parcialmente da tentativa feita por Ebertin, em 1960, de relacionar o ritmo anual das estações com os signos do zodíaco. Signo, estação, correspondência psicológica. Ora, Carneiro. A estação, tempo de germinação, energia em expansão. Correspondência psicológica. A vontade, o impulso para agir, o espírito empreendedor, a autoconsciência, o desejo de liderar. Signo de Touro. A estação, revigoração e fortalecimento, criação da forma. Correspondência psicológica, perseverança, consolidação, o poder de dar forma, o sentido da forma. Signo de Gêmeos, estação, vivificação, tempo de floração. Correspondência psicológica, vivacidade, versatilidade, superficialidade. Signo de Caranguejos, estação da fecundação e fertilização. Correspondência psicológica, abundância de sentimentos, o sentimento da paternidade e da maternidade. Signo de Leão, estação, a maturidade da semente. Correspondência psicológica, a vontade de criar, a autoconfiança, todos os frutos. Signo de Virgem, estação, a colheita, utilização daquilo que foi cultivado. Correspondência psicológica, diligência e cuidado. Ordem, natureza domesticada, faculdade para criticar. Signo de Balança, estação, equilíbrio e coordenação na economia da natureza. Correspondência psicológica, senso de justiça, luta pela harmonia, senso comunitário. Signo de Escorpião, estação, processos na natureza de término da vida, continuação da vida na semente. Correspondência psicológica, paciência e perseverança, luta impiedosa pela sobrevivência. Signo de Sagitário, estação, o sono de inverno da natureza. Correspondência psicológica, o cultivo do lado interior ou espiritual da vida, planejamento esperançoso para o futuro. Signo de Capricórnio, estação,
cristalização das formas no inverno, correspondência psicológica, luta incansável pela sobrevivência, paciência, apego a formas sociais cristalizadas. Signo de Aquário, estação, tempo de espera antes da primavera, atitude expectante, bons poderes de observação, abundância de planos como correspondência psicológica. Signo de Peixes, estação, o entunecimento da semente dentro da terra, correspondência psicológica, primeiros movimentos da nova vida dentro dos remanescentes da velha. Os signos do zodíaco também têm sido simbolicamente analisados, levando-se em consideração a sua imagem constelacional, por exemplo, o carneiro, o touro, os gêmeos, etc. Todas estas abordagens podem ser compensadoras, mas não importa qual a abordagem escolhida. Devemos admitir que, por ter durado tanto tempo e ter sido elevada a uma posição tão proeminente, a astrologia deve ser a resposta para uma grande necessidade latente no homem. O facto de ser a astrologia a linguagem simbólica mais completa foi notado por muitos psicólogos, conforme demonstrado pelas citações apresentadas nos capítulos anteriores. Mas a pergunta relativa a que se referem estes símbolos permanece sem resposta. Afinal, símbolos são símbolos. Pela própria razão de que se referem a realidades vivas que não podem ser expressadas de qualquer outra maneira, pelo menos no momento presente. Talvez esta pergunta nunca possa ser respondida e o homem nunca expressa em palavras as realidades transcendentes do cosmos. Contudo, podemos fazer uso desta linguagem simbólica se considerarmos que ela representa padrões, princípios e forças universais, por mais transcendentes que possam ser tais fatores. Não obstante, a abordagem simbólica da astrologia só pode ser completa e útil se vista numa estrutura de abordagem holística da totalidade da vida. A abordagem holística. A filosofia do holismo pressupõe que o universo inteiro é um sistema completo e que dentro do grande todo há todos menores, cujas estruturas, padrões e funções correspondem completamente àquelas do todo maior. Os astrólogos e os filósofos da época medieval usaram o conceito microcosmo-macrocosmo para expressar esta ideia, isto é, o universo inteiro está em microcosmo, no homem, e por outro lado, as configurações estreladas existem no céu. Eram vistas como o grande homem ou o homem cósmico. Um exemplo desse tipo de correlação pode ser visto na comparação de um simples átomo com o nosso sistema solar. O átomo é um microcosmo do macrocósmico sistema solar. Essa mesma concepção foi chamada de princípio de correspondências pelos poetas metafísicos ingleses. O importante a respeito dessa abordagem é que, através do estudo dos ciclos e das configurações no todo maior, os planetas, podemos depreender os ciclos e as configurações presentes no homem. A abordagem holística não pressupõe que a causalidade seja a lei básica do universo, pois se de facto o universo é um todo, como qualquer coisa pode causar, basicamente, qualquer outra coisa. Melhor, a antiga lei das correspondências entre as partes de um todo é uma forma mais apropriada para encarar o fenómeno holístico. Carl Gustav Jung dá a esta lei de correspondências o nome de sincronicidade, um princípio de ligação
a causal e com referência à astrologia, ele assinala de qualquer coisa que é feita ou que nasce num determinado momento no tempo, traz inevitavelmente as qualidades daquele momento. Jung usa o exemplo de um perito em vinhos, que com uma simples prova podia dizer o tipo de uva, a área onde fora cultivada e o ano da colheita. Esta lei de sincronicidade explica porque o horóscopo é calculado para o momento da primeira respiração do indivíduo, pois esse é o momento em que a criança recém-nascida inicia o seu ritmo individual em sintonia com o todo maior de toda a vida que o rodeia. A psicóloga Zipporah Dobbins, em 1971, explica dessa maneira a sua concepção de sincronicidade. Acredito que fundamentalmente todos os planetas são parte da ordem do cosmos e desse modo as suas configurações são indícios extremamente úteis, referentes à mesma ordem que existe em todas as partes. Acredito o papel dos planetas de manter ou criar a ordem é mínimo em comparação com o valor deles, como um mapa ou um esquema da ordem. Esta mesma ideia é expressada em toda a literatura e filosofia da antiguidade e atual. Emerson, por exemplo, escreve: as leis pelas quais o universo é organizado reaparecem em cada ponto e governarão esse ponto. Lincoln Barnett, em 1951, diz mais: o objetivo de Einstein, no sentido geral, é mostrar que todas as formas da natureza, estrelas, planetas, luz, eletricidade e possivelmente até mesmo as pequeninas partículas que estão no átomo, obedecem às mesmas leis universais. O uso fundamental da astrologia e o seu valor residem na aplicação, nas nossas vidas individuais, desse conhecimento das leis universais. Mais do que qualquer outro astrólogo ou filósofo moderno, Dane Rudhyar expõe de maneira clara e compreensível uma abordagem holística da astrologia e, de facto, da psicologia, da filosofia e de todas as matérias que concernem ao homem como ser individual. Durante os últimos 50 anos, Rudhyar publicou dúzias de livros e centenas de artigos tratando de assuntos astrológicos, psicológicos, culturais e filosóficos. Em adição, ele vem desenvolvendo aquilo que chama de astrologia humanística, uma abordagem nova e moderna da astrologia, inteiramente compatível com as técnicas psicológicas modernas. Mais do que qualquer pessoa, Rudhyar apresentou a astrologia de forma ponderada e sofisticada, que combina perfeitamente com os vislumbres mais promissores da ciência, da filosofia e da psicologia atuais. A filosofia que serve de base para todos os trabalhos de Rudhyar é a do holismo, cuja premissa básica é que a existência se manifesta em todos os níveis em termos de todos, isto é, de campos organizados de atividades interdependentes. Para Rudhyar, a astrologia é a mais completa linguagem possuída pelo homem, na forma, na estrutura e no ritmo de todo funcional. Num dos seus primeiros livros, The Astrology of Personality, em 1936, Rudhyar refere-se à astrologia como uma álgebra de vida, isto é, uma forma de compreender a ordem essencial na totalidade da vida individual e coletiva. Além disso, numa das suas obras mais recentes, em 1969, ele diz o seguinte a respeito da astrologia: a astrologia, quando a encaramos de perto naquilo que ela é capaz de interpretar e de significar, surge como uma linguagem simbólica na qual a estrutura no tempo e no espaço de todos maiores, como o sistema solar,
está relacionada com o desenvolvimento estrutural de todos os menores, como um ser humano ou como uma humanidade, como um todo. A astrologia é de facto a aplicação prática de uma abordagem holístico-filosófica da existência. De acordo com esta filosofia, cada todo existência está contido num todo maior, que por seu turno é um todo menor contido num outro todo que é maior. Um sistema organizado de atividades existenciais é, por conseguinte, tanto o continente de todos os menores como um dos conteúdos de um sistema muito maior. A astrologia, conforme eu vejo, lida essencialmente com ciclos de movimentos e ritmos cósmicos ou biocósmicos. Lida com forma ou gestalt, com princípios estruturadores inerentes em cada sistema organizado de atividades, desta maneira em cada todo. Não é uma questão de influência literal direta, externa, exercida por alguns corpos celestes sobre entidades que estão a viver na Terra. A astrologia é uma maneira de estudar e compreender o arranjo ou a organização de algumas poucas funções e impulsos essenciais existentes em qualquer todo de atividade organizada. Nos tempos antigos, este conceito era expressado com a correspondência estrutural entre microcosmos e macrocosmo, mas originalmente a Terra toda era vista como um microcosmo análogo, na estrutura básica, ao universo inteiro. Somente mais tarde, à medida que os processos de individuação humana prosseguiriam e os indivíduos emergiram das sociedades tribais que interpenetravam e controlavam tudo, é que tais pessoas individualizadas começaram a ser encaradas como microcosmos. Um fato que Jesus afirmou vigorosamente quando disse: "O reino de Deus está em ti". Até mesmo um cientista tão eminente quanto Teilhard confirma a validade de uma abordagem holística da vida. Por exemplo, quando escreve que o simples só pode ser compreendido em termos do mais complexo. O psicólogo May, em 1960, diz quase a mesma coisa. É somente meia-verdade sustentar que o organismo deve ser compreendido em termos dos elementos mais simples, que estão abaixo dele na escala evolutiva. É igualmente verdade que cada nova função forma nova complexidade, que condiciona todos os elementos mais simples existentes no organismo. A abordagem em termos de energia. Na época atual, a filosofia holística é para muitos a abordagem mais estética e intelectualmente satisfatória da astrologia. Contudo, há ainda uma outra abordagem da astrologia que só agora está a começar a se destacar e a guardar a possibilidade de solucionar muitas das diferenças existentes entre defensores de um ou outro ponto de vista. Essa abordagem lida com as energias essenciais e com os padrões de energia que operam nos indivíduos. Essas energias são simbolizadas no horóscopo pelos planetas e pelos signos. A segunda parte deste livro é um esforço para apresentar de forma sistemática essa abordagem da astrologia, uma concepção focalizada sobre as energias básicas que nos animam. O enfoque astrológico em termos de energia é em essência um enfoque holístico, pois incorpora simultaneamente todas as dimensões da vida do homem. Neste ponto é preciso dizer que agora estão sendo realizados muitos trabalhos que derramam luz sobre as energias mais súteis existentes no homem e sobre as formas de energia específicas existentes na natureza inteira.
Parece cada vez mais evidente o facto de uma adesão cega e uma estrutura de pensamento puramente causal jamais nos dará capacidade para desenvolver uma teoria astrológica inteligente e talvez até mesmo possa impedir que cheguemos a compreender os usos adequados e racionais da astrologia. Conforme escreve Ruperti em 1971, o físico e astrólogo suíço, onde Paracelso fala de identidade de microcosmo e macrocosmo, onde Rudyard fala de princípio de ressonância simpática de todas as partes do todo universal, onde Jung fala de um princípio sincronístico governando manifestações idênticas de um fenómeno psíquico, a astrologia moderna, porque segue a atitude científica, insiste em objetivar tais correspondências numa lei de causa e efeito. Desse modo, por causa do fetiche da respeitabilidade científica, a astrologia moderna trai a sua antiga herança. O verdadeiro papel da astrologia tem sido e deveria continuar a ser aquele de demonstrar a existência de uma ordem universal no nível de desenvolvimento, no qual a atenção do homem está focalizada em qualquer momento dado. O tempo de utilidade da astrologia no trazer ordem para o plano físico da existência já terminou. Atualmente a ciência está muito melhor equipada do que a astrologia para realizar essa tarefa. No nível psicológico, porém, a natureza do homem atual está num caos e é por essa razão que sugerimos que a missão mais elevada da astrologia, em termos das necessidades cruciais do homem moderno, é apresentar uma prova da existência de uma ordem harmónica ao nível psicológico.